pessoal, tudo jóia? Sou a professora Divina Anne. Na aula passada a gente já se conheceu. Nós falamos sobre elementos químicos e as suas representações, né? Nessa aula de hoje nós vamos entender um pouquinho sobre substâncias químicas, igual eu comentei com vocês, e um pouquinho sobre a distribuição eletrônica, tá? Que é necessário que vocês saibam pelo menos um pouco sobre o assunto antes de vocês saírem do nono ano. Nossa atividade, nossos conteúdos estão na plataforma Homeschool, que está no endereço www.educacãopalmas.to.gov.br. Espero que vocês realizem a atividade e entreguem nas escolas de vocês, tá ok? Então vamos lá, substâncias químicas. Existem substâncias químicas simples e compostas, tá? Você já parou para pensar o que faz essa diferença em substâncias químicas e o que é uma substância química, né? A gente já sabe o que é um elemento químico, que um elemento químico são vários átomos específicos que vão constituir aquele elemento. Uma substância química significa que são vários elementos químicos que vão constituir aquela substância, certo? Só que aí a gente tem a questão que nós temos as substâncias químicas simples e as substâncias compostas. E o que faz isso? O que é essa diferença? Uma substância simples significa que eu tenho apenas um elemento químico. Um exemplo é o oxigênio. O oxigênio ele é formado por duas moléculas do próprio oxigênio, que formam como o O2. Quando eu falo oxigênio, é o gás oxigênio que nós respiramos, tá correto? Quando eu falar oxigênio, é o oxigênio que está lá na tabela periódica sendo representado como um elemento químico. Ele sozinho, apenas a molécula dele, não serve para nós, beleza? A substância composta, ela é representada por um ou mais elemento químico, tá? No caso, sempre serão dois elementos químicos. No caso da água, H2O. Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, tá? É a mesma coisa que você tem um amigo. Você conhece seu amigo pelo cheiro, pela tom de pele, pelo timbre da voz dele, né? Então você vai reconhecer seu amigo por causa desse conjunto de informações. As substâncias químicas também é a mesma coisa. Antigamente, os cientistas eles tinham uma dificuldade de reconhecer essas substâncias químicas se eram compostas ou se eram simples. Mas hoje em dia, com o avanço tecnológico que a gente tem, ficou bem mais fácil da gente dividir tudo e saber se é simples ou composta. Tá ok? Tranquilo até agora? Substâncias químicas elas vão ser formadas por átomos. Esses átomos vão ser diferenciados se ela é composta ou se ela é simples. Se nós temos a substância simples, vão ser apenas um tipo de átomo, tá? Porque como eu falei para vocês, o gás oxigênio ele é representado pelo O2, né? Significa que nós temos duas moléculas de oxigênio ali dentro daquela substância simples. A composta, ela vai ser representada por outros tipos de átomos. São outros elementos químicos que vão se unir, que é no caso da água. Outro exemplo que nós temos é o cloreto de sódio, que ele é formado por cloro e por sódio. Nós temos também cloreto de sódio, gente, está presente no sal da cozinha, é o sal da cozinha que nós utilizamos todos os dias. Nós temos o gás carbônico, tá? Que é representado por CO2, é uma molécula de carbono e duas moléculas de oxigênio. Nós vamos ter também o NH3. Nós temos como exemplo aí de substâncias compostas o cloreto de sódio, que está presente no sal de cozinha, que nós temos ali todos os dias salgando a nossa comida, nosso almoço. Ele é formado por uma molécula de sódio e uma molécula de cloro. Nós temos o gás carbônico, que é aquele gás que é solto pelos carros, que estão ali, quando a gente fala o efeito estufa, pelo CO2. O CO2 é representado por quem? Uma molécula de carbono e duas de oxigênio, que nós chamamos de gás carbônico. E nós temos a água, né? Nosso solvente universal, que é representado por duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, tá? Além desses tipos de representações, que são as representações que nós temos molecular, quando eu falo para vocês que eu tenho CO2, quando eu falo para vocês que eu tenho H2O, nós temos outros tipos de representações
das substâncias químicas, tá? Que a gente chama de representações geométricas, molecular. Além das representações que nós temos aí, que eu tô falando para vocês, CO2, H2O, que é chamado de representação molecular, nós temos as representações geométricas, tá? Estrutural e eletrônica, que é o que vai estar aparecendo para vocês aí na imagem. Como é que elas estão organizadas. Isso é mais para vocês por curiosidade, para vocês saberem, porque a representação que nós iremos utilizar durante as nossas aulas são as representações moleculares, tá ok? Que é a que a gente conhece, que é mais comum no nosso meio. Além das substâncias químicas, eu falei para vocês que hoje nessa aula nós íamos aprender um pouquinho sobre distribuição eletrônica, tá? O que é isso? Como funciona? A distribuição eletrônica ou configuração eletrônica é a forma que os elementos químicos são ordenados, considerando o número de elétrons que eles possuem no seu núcleo atômico, certo? Essa distribuição eletrônica, ela ocorre no sentido diagonal crescente da energia. Linus Pauling foi quem organizou essa distribuição. Pauling organizou essa distribuição eletrônica e ficou conhecido como diagrama de Pauling. Ele se distribuiu em 7 camadas. Nós temos elas com o seguinte nome: K, L, M, N, O, P e Q. São 7 níveis de energia. A cada nível de energia desse, ele suporta apenas uma quantidade de elétrons. No K, suporta 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 18, N, 32, O, 32 elétrons, P, 18 elétrons e Q, 2 elétrons. Lembrando que os elétrons, para cada próton dentro do núcleo, nós temos um elétron na sua eletrosfera, certo, pessoal? A atividade de vocês da plataforma está pedindo para vocês fazerem uma distribuição eletrônica. Lembre-se dos níveis de energia, tá? Que cada camada suporta uma quantidade específica de elétrons, não ultrapasse deles. E eu espero que vocês tenham entendido o que é uma substância simples, uma substância composta. Próxima aula vamos falar sobre o balanceamento químico e reações químicas. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueça que o endereço da plataforma é www.educacãopalmas.to.gov.br. Até mais!